Nosso convidado esta noite é o juiz desembargador Orlando Afonso, que é o presidente do Conselho Consultivo dos Juízes do Conselho da Europa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As minhas desculpas pelo inconveniente que este trânsito lhe causou para conseguir chegar aqui. Ultimamente, tem-me ocorrido esta imagem que vem do Voltaire, do Cândido. Quando chegam a Lisboa, eu já a citei aqui, então o Cândido volta-se para o Pangloss e vê aquela destruição toda, aquela confusão toda, e pergunta o que é isto. Eu pergunto-lhe o que é isto. Eu penso que isto é o fruto realmente daquilo que se vem a chamar ciclicamente a crise, mas não só a crise económica, é um fruto de uma crise muito mais profunda, um fruto de uma crise cultural, de uma crise educacional, de uma crise, enfim, que o país mergulhou desde há algum tempo. E não pensemos que a crise é a crise dos números só, é a crise das mentalidades, é a crise, enfim... Aquilo que António Sérgio, já que falou em Voltaire, eu gostava de falar em António Sérgio. António Sérgio falava num dos seus ensaios que o grande problema do Portugal moderno, e eu direi do Portugal contemporâneo, é a crise da mentalidade e da cultura. Muito seriamente, essa também é uma das grandes crises. É claro que a crise económica ajuda a essa, a crise da cultura e da mentalidade. Mas essa é uma das principais causas. Nós hoje, seguindo com atenção este primeiro debate desta legislatura, confrontámos-nos ali com vários desrespeitos em várias áreas. De respeito pelos próprios agentes, por si próprios, pelo facto de estarem a falar em frente ao país, pelo facto de interpelarem instituições de enorme importância, quer o governo em si, quer o Parlamento em si, e não se pareciam, conscientes nem do local, nem daquilo que está em causa. Esse é um pouco, esse é um pouco o calor do debate e da retórica parlamentar. Também eu por aí penso que os outros países também às vezes não nos dão grandes exemplos, quando a gente vê, por exemplo, parlamentos lá fora em que se agridem fisicamente, e em parlamentos, até o insuspeito parlamento inglês, a própria Câmara tem uma linguagem vibrante, dos Comuns, às vezes tem uma linguagem. O problema para mim não é esse. Para mim o problema aqui, em relação e na área que me diz respeito, na área da justiça, é que toda a gente se serve da palavra justiça, primeiro para dizer muitas coisas. A justiça, claro, depois vai cair dentro desse caldeirão da justiça, vão cair sempre os mesmos agentes. Vão cair os juízes, vai cair o Ministério Público, vai cair as polícias, vai cair uma série de agentes ligados à área da justiça. Depois, toda a gente se serve da justiça, e eu acho muita piada quando se diz que se tem confiança na justiça. Quando alguém afirma que tem confiança na justiça, significa, ou mesmo que afirmar, que a justiça não vai chegar a lado nenhum. Eu tenho confiança que ela não consiga descobrir nada. E que não consiga resolver nada. No fundo é isso. É a confiança que muitas vezes eu ouço determinadas pessoas, sobretudo quando estão ou no papel de arguídos, sobretudo aí, virem dizer, não, eu a partir de agora tenho uma confiança enorme na justiça. O mesmo será, como digo, dizer que tenho confiança de que isto não chegue a lado nenhum e que a justiça esteja de tal forma entravada. Hoje já temos um padrão de atuação. Há um caso, não sendo obviamente específico, mas há um caso qualquer que se declara, há esses protestos de confiança na justiça, há exigências dos visados de crescentes avalos de inocência, e os avalos são produzidos. E a investigação começa a ficar cada vez mais confusa. E a imagem da justiça começa a ser perturbada. O que é que nós poderíamos fazer para... Há uma exigência de um silêncio na comunicação social, que isso é como se fosse um órgão uno, que não é manifestamente. Aí entram em jogo imensas coisas. Primeiro porque os fautores de opinião, num primeiro momento, são capazes de tentar
que a opinião se volte contra aquela pessoa que está, uma determinada pessoa, não interessa quem. A justiça caiu sob a influência política. Seja ela uma influência de proximidade. Caiu um bocado na rua. Isso caiu. Seguramente caiu na rua. Caiu na rua não porque a comunicação social não tenha a obrigação de fazer a sua comunicação social, mas porque a forma, muitas vezes, como trata tudo isto, é uma forma de deslegitimação e de desprestígio da própria instituição. Ora, o grande problema é um país quando ele não se respeita às suas próprias instituições. E aí eu vejo, por exemplo, e chamando à colação o agora ser Presidente do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, eu vejo, sobretudo a nível dos juízes da Common Law, um grande respeito que os seus países têm pelas suas instituições. Com a crítica, nós, por exemplo, vimos uma Inglaterra onde a comunicação social faz as críticas, as mais variadas, de cima a baixo, mas há um respeito pela instituição judiciária. Cá perdeu-se o respeito pela instituição judiciária. Os senhores raramente invocam, eu nem sei mesmo se invoca em Portugal, obviamente não sendo conhecedor do mecanismo, a figura do desrespeito pelo Tribunal. Contempt of Court. Que é um crime gravíssimo na tradição anglo-saxónica. Gravíssimo. De punição praticamente imediata, se um juiz acha que... Ora tendo sido já objeto de julgamento por questões relacionadas com a imprensa, obviamente, eu já vi desrespeito em tribunal por parte dos vários agentes. Cá, vamos lá ver, não se chegou ainda ao ponto, ao descalabro, chamemos-lhe assim, de haver um desrespeito de tal forma flagrante que merecesse a pena. Mas já se caminha por aí. Mas havia uma medida que foi abolida na altura, quando se deu o 25 de Abril, logo após o 25 de Abril, que o juiz poderia ordenar até 3 dias de prisão a quem faltasse ao respeito ao Tribunal. Isso era um pouco o resultado de alguma coisa existente ainda hoje na Common Law. Entendeu-se que essa medida daria origem a determinados abusos e acabou-se com ela. Só que se caiu um pouco no contrário. Hoje o juiz tem muito mais dificuldade, e tem que ser a sua própria personalidade, em marcar os limites e as fronteiras do respeito e do não respeito. E isso torna-se difícil por vezes hoje, sobretudo a condução de audiências em primeira instância, torna-se difícil. Claro, não se chegou ao descalabro que é o ensino. Não vamos por aí. Mas as coisas estão...